O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o chamado Núcleo 2 da trama golpista de 2022. Mais 6 acusados por tentar impedir a posse de Lula depois das eleições se tornaram réus. As denúncias do primeiro e agora do segundo núcleo foram aceitas por unanimidade pelo Supremo. Com a denúncia recebida, agora vão ser colhidas mais provas e realizados novos depoimentos. O Supremo espera julgar todas as ações até o fim do ano. As penas aos acusados podem chegar a mais de 40 anos de prisão. Quarta-feira, 23 de abril de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Excepcionalmente hoje estamos ao vivo, então estou acompanhando a mensagem de todos vocês aqui no chat para a gente analisar uma temática, uma notícia importante do momento, nesse caso, o julgamento do Núcleo 2. Antes da gente começar a nossa entrevista e eu chamar a nossa convidada aqui, eu queria te fazer um convite, porque é muito importante a gente não repetir a nossa história, aprender com os erros do nosso passado. Vou trazer aqui um convite do Eduardo Moreira para você. Vamos começar. Se abriu o caminhão da Folha tipo baú e de lá saíram numerosos agentes. Toda ditadura militar sempre tem suporte empresarial. Porque esses interesses estão sempre em comunhão. Se sabia que a Folha de São Paulo apoiava o governo ditatorial. Quem está interessado em lucro, em geral, não está interessado em escrúpulos, e muito menos em princípios éticos. O Grupo Folha, mais do que apoiar a ditadura editorialmente, ela apoiou materialmente, ela deu suporte ao aparato repressivo da ditadura militar. Era um jornal do doicode. Ninguém contou eles. Falavam ali pela linha editorial, pelo jeito como eles tratavam as notícias referentes à repressão política. O pessoal da polícia chegava e punha o revólver em cima da mesa. Trabalhava com o revólver em cima da mesa. Reforçando aqui que o primeiro episódio dessa série documental, Folha Corrida, vai ser exibido com exclusividade aqui no ICL dia 27 de abril, que é no próximo domingo, 8 horas da noite. Então você pode garantir o seu ingresso em detalhesicl.com.br. E agora sim, a gente vai começar a nossa entrevista aqui. Vou chamar a nossa convidada, que é a advogada Damares Medina. Doutora, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Olá, Gabi, bom dia a todos que nos assistem. Eu vou começar com uma pergunta bastante objetiva. A gente chegou ao total de 14 réus agora, incluindo o próprio Jair Bolsonaro, né, o ex-presidente nessa trama golpista. Então, levando em consideração essas duas levas que já foram julgadas, a gente teve o julgamento do Núcleo 1, do Núcleo 2, e a gente teve uma decisão por unanimidade na primeira turma. A gente pode esperar uma tendência, um Núcleo 3, os próximos núcleos que ainda vêm por aí, a gente pode ter esse mesmo resultado de 5-0? Podemos, Gabi, é uma observação muito importante, porque espera-se que o mesmo órgão decisório adote, né, a mesma orientação. Então, seria muito ruim que num julgamento seriado, do mesmo ilícito, dos mesmos tipos penais, num futuro núcleo, essa composição unânime se desfizesse. Então, numa perspectiva institucional, até da segurança jurídica, né, nós não vamos ter aí um intervalo muito grande entre o julgamento entre os núcleos, a composição da turma será a mesma, não vai mudar, então tudo indica que o entendimento será mantido.
Interessante isso, porque também pensar na diferença do julgamento do núcleo 2 para o primeiro núcleo, que tinham mais dispositivos ali a ser analisados, né, doutora? Então, diferentemente do que aconteceu no julgamento do núcleo principal, que acabou durando ali 2 dias, a gente teve um debate mais curto ontem entre os ministros sobre os termos dessas acusações. Então, depois do Alexandre de Moraes, o ministro, concluir o voto durante a tarde, os demais ministros, magistrados foram muito rápidos. Teve voto ali que durou 2 minutos, o do Luiz Fux até menos, né? Acho que durou 2 segundos. Eu estava ali ao vivo aqui no ICL, acho que eu dei uma piscada, estava tomando um café, perdi o voto do ministro Luiz Fux. Foi muito rápido. Então, a gente pode esperar que isso aconteça no próximo também, porque já tiveram várias definições que aconteceram já no primeiro julgamento. É interessante nós analisarmos a arquitetura da denúncia oferecida pela PGR. Primeiro, nós tivemos um Supremo Tribunal Federal que julgou os praticantes dos ilícitos, aqueles que invadiram a sede dos 3 poderes, que foi a ponta do iceberg que se desenrolou nas investigações posteriores e que foram reunidos nessa arquitetura de uma denúncia fatiada pela PGR. Então, esse comportamento do julgamento de ontem, que foi tão rápido, tão célere, ele obedece a essa lógica hierarquizada. Como o Supremo optou e a PGR escolheu denunciar primeiro o núcleo duro, que são os idealizadores, os organizadores políticos do golpe, esse é o vértice que vai ser seguido para os demais núcleos. E se a gente analisar os 5 núcleos da denúncia, nós vemos uma perda da densificação, da materialidade na participação do golpe. Então, o núcleo 1, 2, 3, 4, até o 5, nós vemos desde o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o cabeça de todo o plano, no núcleo 2, já aqueles operacionais e de planejamento, no núcleo 3, aí nós vamos tendo uma perda de densificação das condutas e, por isso, a celeridade do julgamento, porque o Supremo, a PGR, o Procurador-Geral da República, optou por começar pelo cabeça, pelo núcleo duro, que ofereceu mais desafios, mais resistência e uma responsabilidade maior. Nós podemos esperar também a combinação de penas mais severas para o núcleo 1, e a partir dos núcleos 2, 3, 4 e 5, nós vimos, no último está estimuladores religiosos, fake news. No núcleo 4, nós temos outros que tiveram uma participação indireta. Então, há esse escalonamento de acordo com a responsabilidade e participação direta nas tramas e no golpe institucional que nós sofremos, tentamos, na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Doutora Damares, estou acompanhando aqui os comentários no nosso chat enquanto o programa está ao vivo. A @MHSchweitzer pergunta aqui: a gente deve ter os vereditos até o final do ano ou estão deixando a gente sonhar? Eu vou até complementar aqui a pergunta dela, né? Porque o Supremo mesmo diz que está esperando julgar as ações até o final do ano, a própria imprensa tem falado muito a respeito disso, não passar do segundo semestre, porque depois a gente entra num ano de eleições, né? O que poderia atrasar essa previsão, eventualmente? Na verdade, eu acredito, como analista do Supremo há mais de 27 anos, nós vemos hoje uma corte muito coesa, muito unida, mesmo com os votos divergentes do ministro André Mendonça, Nunes Marques. Nós temos um julgamento na primeira turma. Tivemos, por exemplo, no mês passado, o primeiro voto per curiam do Supremo Tribunal Federal. O que significa esse voto per curiam? Significa que a Corte se reuniu previamente, deliberou e chegou a uma posição final, que é uma posição da Corte. Então, nós vemos um tribunal que, em que pese votos divergentes, está caminhando unida em direção ao mesmo resultado, que é a condenação dos atos golpistas do 8 de janeiro. Por que isso é relevante? Porque espera-se, o Supremo já sinalizou que pretende terminar o julgamento até o final do ano, mas no Supremo Tribunal Federal, cada ministro tem prerrogativas de pedir vista do processo. E no passado recente do Supremo Tribunal Federal, o pedido de vista era usado como mecanismo para suspender o julgamento, como uma forma de submeter um time de julgamento à agenda política de determinado ministro, porque essa é uma prerrogativa regimental, que é dada por todos os ministros e para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, o regimento do Supremo tem mecanismos para tentar
restringir essa prerrogativa institucional, que é um prazo de 30 dias para a devolução do pedido de vista, até 90 dias. Então, o que poderia atrasar o julgamento? De fato, o pedido de vista de um ou outro ministro, mas nós vemos, mais uma vez, um tribunal coeso, um tribunal uniforme, em que pese as diferenças de 2 votos divergentes, ou pedido de vista, ou de destaque, no sentido de apresentar uma posição institucional muito firme da Corte com relação aos ataques sofridos em 8 de janeiro. Então, podemos ter imprevistos, um pedido de vista de um ministro, mas numa decisão unânime, que já recebeu a denúncia dos 2 núcleos, né, do golpe, é muito difícil que isso aconteça. E com destaque de que o Supremo tem sido um tribunal cada vez mais célere, né? Nós temos 99,5% dos processos julgados em ambiente virtual. Então, o plenário presencial fica mesmo, tanto das turmas quanto o plenário do Supremo, fica disponível para essa agenda decisória do Supremo Tribunal Federal, que é fixada pelo presidente do tribunal e pelos presidentes das turmas, no caso, o ministro Cristiano Zanin, né? Então, nós temos hoje uma conjuntura que indica e aponta para um tribunal célere, rápido, eficaz e unido, no sentido de condenar veementemente todos os atos que culminaram nessa tentativa de golpe do 8 de janeiro. Não só aqueles materialmente praticados na sede do Supremo e dos outros poderes, mas, sobretudo, aqueles intelectualmente, os mentores e efetivamente mandantes do golpe de Estado. É importantíssimo. Você cita aí, doutora, possíveis pedidos de vista, né, que possam acontecer, improváveis até. Tem algumas observações que foram votadas, né, alguns requerimentos que foram tirados ali da frente logo no julgamento do primeiro núcleo, o que acaba também sendo levantado, por exemplo, as defesas trouxeram, né, algumas teses de novo em relação à discussão sobre o plenário, que já tinha sido decidida e foram levadas até em consideração pelos ministros durante as discussões, pedidos de advogados, por exemplo, o Sebastião Coelho, que é advogado do Felipe Martins, ele falou sobre as medidas cautelares sobre o cliente dele, mais uma vez, pedindo que elas fossem revistas. Então, ele até interrompeu a votação para falar a respeito disso, né? Isso também é uma questão que é colocada. Eu queria tirar essa dúvida, porque no momento que até o Sebastião Coelho fala sobre isso, o ministro Alexandre de Moraes ele responde muito rapidamente. Isso vai ser avaliado no momento oportuno. Em que momento que isso deve ser avaliado? Isso também pode interferir no tempo do julgamento como um todo? Eu acredito que não. Uma das principais críticas ao modelo, ao desenho institucional e decisório do Supremo Tribunal Federal é a concentração de poder nas mãos do relator. Quando o ministro Alexandre de Moraes responde que os pedidos, os requerimentos serão apreciados a tempo, ele quer dizer que monocraticamente ele vai decidir se vai flexibilizar ou não, ampliar alguma medida que foi restritiva. E é interessante, Gabi, porque esse dado dialoga com a decisão inédita do Supremo Tribunal Federal de ontem de recolher os celulares e lacrar os celulares de todos os participantes da sessão de julgamento na primeira turma, tanto advogados quanto jornalistas, que é uma decisão bastante severa no sentido de tentar minimizar a instrumentalização política desse julgamento, né? Nós temos essa dualidade de um julgamento que é público, foi transmitido ao vivo pela TV Justiça, mas ao mesmo tempo quem esteve presente não pôde capturar suas próprias filmagens. Então, os requerimentos não têm o poder de atrasar o curso do processo, porque, primeiro, eles são apreciados monocraticamente pelo relator e eventual referendo, né, do colégio decisório turmário vai se dar pelo plenário virtual, pelo julgamento virtual. Então, isso não vai interferir. E tem um dado interessante também que foi levantado pela professora Heloísa Machado de Almeida, e que aponta para o fato de que 37% de todos os pedidos de flexibilização das medidas restritivas foi acolhido pelo ministro relator, ministro Alexandre de Moraes. Então, nós temos aí um cenário fático e empírico que até contradiz um pouco esse senso comum de que o Supremo estaria adotando uma postura muito rígida, muito rigorosa na aplicação das penas. É muito interessante porque a pesquisa da professora Heloísa analisou todas as decisões proferidas desde o 8 de janeiro e 37% foram acolhidas, flexibilizou as restrições aplicadas nas medidas cautelares, nas prisões preventivas. Então, nós temos aí dados que indicam um tribunal que não está sendo aí tão rigoroso como se quer parecer no senso comum e é divulgado em algumas
mídias não institucionais. Aqui no nosso chat, a Emma Schweitzer, ela está bastante participativa aqui e está falando sobre o que está sendo levantado durante a discussão, né? As defesas levam ali as suas teses e algumas foram até derrubadas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Tem um momento que ele fala, olha, essa materialidade existe e é preciso desmentir. Algumas informações foram dadas aqui. Ele estava falando a respeito do dia 30 de outubro de 2022, sobre os eleitores que não conseguiram chegar até as urnas ou que tiveram dificuldade. Então ele disse, olha, o Supremo recebeu, né, essas informações, inclusive 2 senadores, eles foram parados numa blitz e foi aí que a gente teve a informação de fato pública de que havia dificuldade para votar, mas o Supremo conseguiu impedir a tempo. Então, foi levantada ali uma questão e ele rapidamente derrubou, dizendo, olha, não condiz com a realidade dizer que isso não aconteceu. A gente tem provas, a gente tem informação sobre isso. E ele também, falando em politização ali desse momento, ele voltou a mostrar um vídeo muito didático dos ataques do 8 de janeiro e dos ataques que levaram também ao 8 de janeiro, isso o ministro Alexandre de Moraes. E nesse momento ele fala, olha, eu queria que as pessoas de boa fé, ele usa esse termo, refletissem sobre os pedidos de anistia, que é algo que está sendo muito pautado no Congresso Nacional, nas manifestações bolsonaristas também. Ele questiona se essas pessoas, que ele chama de pessoas de boa-fé, autorizariam uma destruição, como a que aconteceu na Praça dos Três Poderes, dentro das suas próprias casas. Então, é um recurso, te pergunto ali do ponto de vista da sua experiência técnica, né, doutora? Ele é normalmente um recurso utilizado no tribunal do júri para ficar mais didático para as pessoas, já que é um julgamento que envolve, que inflama toda a sociedade. É muito interessante porque é um contexto político muito sofisticado, muito desafiador para o Supremo Tribunal Federal sob múltiplos aspectos, né? O ministro Alexandre de Moraes colocou muito bem a pergunta e a metáfora, já dado o alcance que esse julgamento vai ter em todos os âmbitos, se seria admissível alguém invadir a sua casa, destruir a sua casa e sair ileso, sair impune. Isso nos provoca a refletir sobre o papel simbólico desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Fazendo uma retrospectiva, nós vemos o Supremo à volta com essa competência penal originária desde o mensalão, na ação penal 470, que foram julgados, para quem não recorda dessa época, o Supremo ficou praticamente 2 anos julgando só o mensalão, porque era uma época em que esse tipo de processo não tinha alternativa de ser julgado em plenário virtual, isso foi pré-pandemia, então era um cenário completamente diferente que paralisou a pauta do Supremo Tribunal Federal, um julgamento no plenário. Depois nós tivemos a Lava Jato e tivemos um certo retrocesso nesse entendimento do que seria a competência para julgar crimes praticados no exercício da função ou conexos ao exercício da função. O Supremo entendeu à época que não havia conexão com o exercício da função, que não estava demonstrada essa materialidade, esse concurso material, e os processos foram julgados na primeira instância, o que desbordou no que nós vemos hoje, né? Os únicos que saíram ganhando da Lava Jato foram o Sérgio Moro, o Dallagnol, aqueles que estavam diretamente envolvidos no que depois se mostrou uma cena, né, de conluio entre o Ministério Público e o juiz que julgava a causa. Então, agora, né, no julgamento dos atentados do 8 de janeiro, nós temos 2 circunstâncias específicas. A primeira, a materialidade dos fatos, que foi na sede do Supremo Tribunal Federal, então é uma competência que é atraída pelo Supremo em decorrência da gravidade dos atos, da própria materialidade do ilícito. E segundo, as lições colhidas da Lava Jato, dos desafios de um julgamento de tamanha complexidade política, de tamanho confronto com as instituições, e nós estamos falando aqui de exércitos, de militares, de toda uma trama que se engendrava por vários aspectos do governo federal. Então, os resultados colhidos da Lava Jato, que teve uma grande parte de suas condenações anuladas, levam a essa postura contundente, muito coesa do Supremo Tribunal Federal, que apenas ele teria o distanciamento, o preparo institucional para efetivamente levar a cabo os julgamentos desse crime tão complexo. E ressaltando também, Gabi, que são vários crimes, né? E como o Supremo entendeu
por maioria, que há um concurso material entre as condutas, as penas acabam se somando. Então, nós temos golpe de Estado, atentado à democracia, atos, né, violentos de atentado à democracia, dano ao patrimônio público. Então, mais uma vez, explicando para o pessoal que nos assiste que essa impressão de que as penas são muito severas decorrem de uma aplicação literal do artigo 69 do Código de Processo Penal, que prevê que, em caso de concurso material, as penas se somam. Aí nós temos um tribunal plenário que entendeu, né, por sua ampla maioria, foram 9 votos a favor do concurso material, que ele estava presente nesse caso específico. Parece que o ministro Luiz Roberto Barroso também votou junto com o Nunes Marques e o André Mendonça. Então, são circunstâncias que decorrem da aplicação literal da lei, que determina o somatório das penas, que acaba dando uma dosimetria muito alta, mas temos um tribunal que, de acordo com o desenho constitucional, é o competente, o único a julgar esses crimes cometidos desde o dia 8 de janeiro, que depois se mostraram antecedentes, uma prática que envolvia assim, tramas fortíssimas, até de assassinato, e agora a gente adentra ao recebimento das denúncias do núcleo mandante, né? E outra questão interessante para a gente refletir, né? Se as penas cominadas aos executores, né, aos praticantes dos atos do dia 8 de janeiro variaram de 12 a 14 anos, esperamos que o núcleo pensante, o núcleo político, de articulação institucional, de apoio, seja condenado ainda com maior vigor, que é efetivamente quem estava por trás de todo esse engendramento. Ainda que se possa dizer que houve no dia 8 de janeiro um sentimento de manada, né, pessoas que estavam ali sem fazer nada, o que é altamente questionável, no caso do julgamento dessas denúncias e do recebimento desses núcleos todos, esse discurso já não vai mais ser oponível ao julgamento do Supremo Tribunal Federal. É interessante, doutora, que você traz aqui a discussão a respeito da dosimetria da pena e fala sobre os mandantes, né, sobre o núcleo pensante, que de fato é gravíssimo. A gente consegue mensurar quanto tempo de pena, a gente consegue mensurar quanto tempo de pena esse núcleo pensante, essas pessoas que estão ali no núcleo principal podem chegar a pegar. E lembrando só, eu sempre ressalto isso, que a gente teve centenas de pessoas que participaram ali dos atos na Praça dos Três Poderes, né, de ataques que tiveram um acordo feito com a justiça também, né? 22%. Que é um dado, assim, super relevante. 22% de todas as denúncias acabaram de acordo de não persecução penal. Então, mais uma vez, essa visão de que o Supremo está sendo muito rigoroso e tal, ela não se sustenta pelos dados empíricos da Corte e do Tribunal. E no que diz respeito ao núcleo efetivamente mandante, organizacional e intelectual do golpe, estima-se, né, se o Supremo adotar a mesma dosimetria, o mesmo rigor, e por conta do concurso material, que já está definido pela maioria do Supremo Tribunal Federal, um somatório que pode chegar até 40 anos de prisão. Mas lembrando, mais uma vez, que essas penas foram fixadas pela lei que sucedeu à Lei de Segurança Nacional, né, que agora nós temos esses tipos penais incorporados ao Código Penal, que é golpe de Estado, o atentado às instituições democráticas e por aí vai. Nós temos ao todo 5 tipos penais que estão sendo arrolados. Então essas penas, elas foram fixadas por uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Poder Executivo. Então o Supremo nada mais faz do que aplicar o ordenamento normativo penal de acordo com as circunstâncias que foram amplamente comprovadas, não só pelos vídeos do 8 de janeiro, mas, sobretudo, pelas investigações posteriores que acabaram revelando uma trama muito mais complexa, muito mais agressiva contra as instituições democráticas. Então, espera-se uma dosimetria ainda mais severa para quem estava, de fato, orquestrando tudo isso, e se vamos falar em possível manipulação, em inação da polícia, né, e isso numa perspectiva, talvez, de abrandamento das penas de quem estava lá praticando a materialidade do golpe de Estado, no caso do núcleo intelectual, dos mandantes, não se sustenta esse discurso que nos animaria a pensar em penas até mais severas e que, no caso do somatório, poderiam alcançar até 40 anos de prisão.
Aqui no nosso chat ali a Abi dizendo: estou gostando muito das explicações da doutora Damares, muito didáticas suas colocações. O Luciano Medina também seguindo a mesma linha aqui. Doutora, para a gente fechar, eu pergunto... A gente estava falando sobre as consequências políticas, né? Um julgamento que envolve todas essas questões. Então, a gente tem uma discussão muito forte sendo travada ali no Congresso Nacional pelos bolsonaristas e principalmente pela extrema-direita sobre a anistia, né? Que juridicamente tem sido colocada como uma solução inconstitucional. Então, eu pergunto como é que o julgamento no Supremo influencia nisso e, caso avance de fato, se o governo federal não conseguir também impedir, porque tem sido tentado por parte do governo Lula, mas caso o PL passe na Câmara e não seja barrado no Senado também, se chegar a ser aprovado, ele pode ser considerado inconstitucional no Supremo Tribunal Federal também? Essa competência pode chegar até lá? Muito interessante a sua pergunta, Gabi. Eu gostaria de provocar primeiro um reposicionamento discursivo. Quando se fala de anistia, nós estamos falando de situações com uma certa simetria de gravidade entre os lados que estavam em disputa política na época. A situação que nós tivemos no dia 8 de janeiro não é uma situação de anistia. Então, eu provoco, inclusive, os meus alunos a parar de usar essa expressão que, no meu entender, é inadequada para o que está se tentando fazer. Eu proponho, inclusive, o projeto da lei do golpe, porque o que houve foi uma tentativa de golpe e não se pode tratar como anistia aquilo que foi um golpe institucional ao Estado Democrático de Direito. Então, primeiramente, vamos fazer um reposicionamento discursivo e dar os nomes corretos ao que está se tentando aprovar no Congresso Nacional. Em segundo lugar, todo projeto de lei, até a sua tramitação, se ele for atentatório ao núcleo de cláusulas pétreas da Constituição, que está lá no artigo 64, no parágrafo 4º, as alíneas todas, inclusive o Estado, a forma democrática do Estado de Direito, a própria tramitação do projeto pode ser considerada uma violação à Constituição. Então, mesmo durante a sua tramitação e até depois da sua aprovação de um projeto que pretenderia tornar sem efeitos as tentativas de golpe, seus sucessivos encadeamentos, ele seria necessariamente apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, e tudo indica que, numa perspectiva de um tribunal que não mudou de composição, que tem a competência constitucional para fazer o controle de constitucionalidade de uma lei, até muito mais do que uma competência penal originária, né, que expõe o tribunal a essas tensões políticas todas, o que acaba contribuindo para uma instabilidade institucional do Supremo. Então, a gente sempre vê do lado, né, crítico, mas é uma responsabilidade muito grande que traz consigo um ônus muito grande. Então, no caso de aprovação do projeto de lei de golpe, tentando tornar sem efeitos todos esses atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito, com certeza ele seria submetido ao Supremo Tribunal Federal, que, na linha das condenações que já aplicou aos praticantes dos atos, a materialidade lá do 8 de janeiro, a linha de todos os votos no recebimento das denúncias do núcleo 1, do núcleo 2, que devem se seguir nos demais núcleos, tudo indica que o Supremo não aceitaria uma lei que tornasse sem efeito essa tentativa de golpe, abrandando uma pena que ele acabou de conceder. Seria muito contraditório imaginar que um tribunal que condena uma senhora que passou um batom na estátua há 7 anos, 14 anos de cadeia, e lá na frente julgasse constitucional uma lei que, sob o nome, o rótulo errado de anistia, tentasse tornar sem punição uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Doutora Damares Medina, um prazer te receber aqui, muito obrigada, foi muito esclarecedor, importantíssima aqui a nossa conversa. Um abraço, até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço, até mais, bom dia a todo mundo. Bom dia para você também. Bom dia também você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos com a Débora Maganha e o Diego Carvalho, que vai começar agora na sequência. Eu quero lembrar você que o Em Detalhes também está disponível nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. O dia 27 de abril vai ser um dia histórico para o país. Um grupo de muitos pesquisadores passou mais de 2 anos entrevistando mais de 40 pessoas e analisando centenas e centenas de documentos para poder reescrever a história da relação entre o maior jornal do Brasil e o regime da ditadura.
Essa pesquisa deu origem a uma série documental feita por um dos mais premiados diretores do Brasil, Chaim Litevski, chamado Folha Corrida. A relação entre a Folha de São Paulo e o regime da ditadura. Uma série documental que ninguém poderia exibir, a não ser um grupo como o ICL, que tem total independência e muita coragem.